Olá, está começando mais um Ponto de Vista, você conferindo sempre a gente neste horário da 1h30 da tarde, programa ao vivo aqui no Santa Cecília TV, e o debate com as personalidades aqui da cidade, da região, sobre os temas importantes, o dia a dia aqui da nossa região metropolitana e, claro, os assuntos de interesse nacional também. Reprise do Ponto de Vista, você confere sempre de segunda a sexta também, não é? A partir das 8 da noite. Hoje aqui em destaque, na pauta, comércio exterior, a economia do nosso país passando aqui pelo Porto de Santos, né? E discussão sobre a nossa estrutura portuária, enfim, e depois de tantos problemas, um período longo, não é? De recessão no país e de crise econômica, crise política, enfim, a exportação e a importação continuam firmes e fortes aqui, o Porto continua saudável, mas precisando, como a gente sabe há muito tempo, né? De investimentos importantes. Né? Para debater tudo isso, discutir tudo isso com a gente aqui, a gente com prazer tem a participação do presidente do SOPESP, o Sindicato dos Operadores Portuários aqui do Estado de São Paulo, José dos Santos Martins, prazer recebê-lo, tudo bem? Prazer a todos nós. E lá na ponta também com a gente o presidente do Sindamar, Sindicato das Agências de Navegação Marítima do Estado de São Paulo, o nosso Marcelo Neri dos Santos. Prazer recebê-lo, tudo bem, Marcelo? Bem, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado a você por estar conosco. Quem vai ajudar a gente mais uma vez é o Leopoldo Figueiredo, repórter de A Tribuna, editor de Porto e Mar, mais uma vez participando aqui com a gente. Prazer receber o Leopoldo, tudo bem, né? Prazer estar presente e vamos debater um pouco sobre o Porto de Santos, que tem muito a ser discutido. E lá na ponta, mais uma vez, é o nosso Marcos Santana, atento aí às redes sociais, às transmissões aqui do Ponto de Vista e a participação de você que está com a gente aí. Tudo bem, Santana? Tudo bem. Agradecer ao amigo Leopoldo, agradecer dois importantes atores no cenário do Porto de Santos, na verdade da navegação no Brasil. Um cumprimento especial ao meu amigo Zé Carlos Silvares, que acompanha aqui a nossa participação ao vivo aqui. Um grande amigo, grande profissional, jornalista, escritor. E um cumprimento especial a você que nos acompanha ao vivo. Convido você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista de Garabuturão ou e-mail contato@pondevista.tv.br. E você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Muito bem, só fazendo uma correçãozinha aqui, me alerta o Zé Martins, diretor executivo do SOPESP, né, o Sindicato Patronal, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Bom, muita coisa para debater, muita coisa para a gente discutir em cima da questão portuária. Só lembrando aqui, na área política, as informações todas dando conta aí de que os aliados do presidente Temer levaram aí de bandeja quase 300 milhões em emendas parlamentares liberadas rapidamente aí pelo governo. Se pintasse umas emendas aí ao deputado Beto Mansur, ao Marcelo Squassoni, enfim, acho que o Porto ficaria satisfeito com alguns investimentos. Não, Martins? Ou é impressão minha apenas? Com certeza. Aliás, o que o Porto de Santos mais precisa realmente é investimento do governo federal. Viria de bom agrado, sem dúvida nenhuma. O que você pediria, assim, o deputado, o presidente, já que está liberando aí para o pessoal da base aqui, os dois estão... O Papa está um pouco afastado por conta da situação meio complicada que envolve o PSDB, né? E o governo federal, a presidência da República, fica no governo, sai no governo, enfim. Mas o Squassoni é próximo e o Beto Mansur, então, nem se fala, está colado. Amigo de infância. Grudado, amigo de infância do Michel Temer, apesar da diferença aí de 10, 12 anos, sei lá quanto é que é a diferença entre ambos. Vocês dois pediriam o quê ao deputado e ao presidente de imediato? Assim, está liberando aí, o dinheiro está sobrando aí. Acho que o grande problema, eu tenho dito que o principal problema do complexo portuário não é mais a capacidade instalada de terminais, né? Você tem aí muitos terminais que não perdem nada para o mundo inteiro. Eu tenho viajado bastante o mundo aí, tenho estado nos principais portos do mundo e eu vejo que pranchas de embarque, de descarga, a gente não perde. O principal problema é acesso viário, ainda na minha concepção, tanto terrestre quanto marítimo. Eles são os dois principais problemas que não são fáceis de ser resolvidos, né? É muito fácil a gente falar aqui, mas que a gente acho que talvez vá debater aqui, que falte um pouco mais de celeridade aí no processo, né? E ferroviário? Vocês já descartaram completamente essa possibilidade?
Acho que ligação mais rápida, mais econômica, enfim, a Europa inteira. É sempre bem-vinda, né? Eu diria até que hidrovia, melhor ainda. Hidrovia? Né? Hidrovia é o transporte modal que você tem aí a questão econômica e ambiental, né? Do melhor que você tem. Hoje se fala muito no agrícola, né? Que o que carrega o Brasil nas costas é o mercado agrícola, né? Já faz tempo, né? E você observa que o Brasil não é um país, é um continente, né? Então você traz a soja do Mato Grosso para Santos ou lá para o Arco Norte, você tem aí 1.000 quilômetros de extensão até o porto. E os dois principais concorrentes do Brasil é os Estados Unidos e a Argentina nessa questão de suprir o mundo com alimento. Só que os Estados Unidos e a Argentina não tem mais para onde correr, eles não têm terra mais para expandir. E o Brasil, só na região do Mapitoba, tem um país de Portugal em expansão de terras para alimentar o mundo. Aí nós vamos discutir a questão de infraestrutura logística para fazer essa carga chegar nos portos. Né? E aí, Leopoldo, pois não? Eu acho que vindo verbas para o Porto de Santos, certamente em relação à verba, investimento, os acessos ao Porto de Santos, pontualmente os acessos terrestres, quer ferrovia, mas principalmente rodovia, é um tema que a gente já debate aqui já há alguns programas. A entrada da cidade, a modernização dos acessos rodoviários, a entrada da cidade com os novos acessos à margem direita do Porto de Santos é uma grande demanda. Ainda está na memória do público o incêndio de um terminal de granéis líquidos ali na região, que acabou causando um caos no acesso rodoviário a toda a margem direita e mostrando tanto a importância logística quanto até mesmo a importância no quesito de segurança de ter novos acessos rodoviários à região. E esse é um projeto que é compartilhado entre o município, o Estado e a União. O município já começou a realizar suas tarefas, o Estado promete para breve o início das obras, está negociando com a Artesp e com a Ecovias, a concessionária do Sistema Anchieta Imigrantes, o início das obras pela parte do Estado e o governo federal que ainda está aguardando. Teve agora um obstáculo com a própria Dersa, que a parceria firmada entre a Codesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Autoridade Portuária de Santos e a Dersa acabou. Então agora o projeto ainda tem que ser concluído para que seja licitado e aí sim comece a obra. Ou seja, dos 3 agentes públicos que estão participando desse empreendimento, o governo federal, infelizmente, é o mais atrasado. Então, se houvesse um empenho do governo federal com o Porto de Santos, um novo empenho do governo federal com o Porto de Santos, os acessos rodoviários assim seriam prioridade e sempre uma solução para a dragagem, ou pelo menos uma garantia de continuidade da dragagem, infelizmente é sempre uma demanda aqui do complexo portuário. Vocês que têm aí uma ligação muito próxima, estão sempre em contato com as principais autoridades, com o Ministério dos Transportes, com a Secretaria de Portos, enfim, que funcionava muito bem até outro dia, agora não existe mais? Existe, né? Não, existe. Existe. Mas não tem a mesma autonomia de antes. Não, antigamente ela atuava como ministério. Como ministério, né? Hoje não. Hoje não, hoje ela é uma secretaria do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Portos e Aviação Civil. Vocês entendem, conseguem explicar para a gente que tenta descobrir isso há tantos e tantos anos, 2, 3 décadas aí na luta, escavando aí notícias, enfim, né? Não tão enfronhado como é o Leopoldo, evidentemente, mas curioso como todos nós aqui da região metropolitana, não é? Que é esse pouco caso, vamos dizer, esse distanciamento, essa falta de compromisso do governo, especialmente da União, porque o Porto é federal, com aqui o nosso terminal, o nosso Cais Santista aqui. Botonão, eu gostaria inicialmente de trazer o agradecimento da diretoria do Sopesp. Nós que agradecemos. Por participar desse programa tão importante, que nos dá a oportunidade de poder aqui discutir, debater e analisar problemas tão relevantes que é o Porto de Santos. Diante da fala do próprio Leopoldo, só queria complementar, quem vive o Porto de Santos sabe que a União não investe aqui no Porto há mais de 30 anos. Lamentavelmente, o maior porto da América Latina foi e continuará sendo o maior porto do Brasil e da América Latina. Portanto, o governo federal, no nosso modo de ver, sempre fez um mau planejamento e um mau gerenciamento de todo esse processo,
Até porque hoje, como o Leopoldo colocou bem, nós estamos discutindo ainda a acessibilidade rodo-ferroviária e aquaviária. Isso é um crime que se comete contra o maior porto da América Latina e é de responsabilidade da União, sim. Ou seja, uma coisa assim, suprapartidária. Tem uma ideia. Impressionante. Há 3 anos atrás, nós fizemos uma audiência pública na Câmara Federal, no qual o Papa liderou a subcomissão de transportes e portos. Lá estava presente na mesa, inclusive, o secretário da CEP, o secretário de Estado, era um ministério, e ele deixou claro que tão logo o lote que estava sendo previsto aqui na Ponta da Praia, que seria leiloado pelo governo federal, esse dinheiro seria aportado na CODESP, que teria a gestão de fazê-lo e implementá-lo em toda a infraestrutura necessária da CODESP. Isso quem for lá nos autos da Câmara Federal vai constatar. Ministro César Borges, não é? Isso mesmo. Na realidade, esse fato, além de não ter acontecido, o problema continuou. Sim. O Leopoldo colocou bem, você veja bem. Hoje nós temos o município praticamente com o projeto executivo pronto e já iniciando as obras. Sim. Temos o governo do estado praticamente com um convênio pronto com a Ecovias e com a Artesp, portanto, deve iniciar as obras agora. E até então nós estamos discutindo se o governo federal vai aportar dinheiro ou não. Isso é um absurdo, fala-se em 380, 400 milhões. Quando construímos o Porto de Cuba, como fizemos N obras em outros locais, que se gastou fortunas, não que esteja errado, não, muito pelo contrário, eu acho que o Porto de Santos deveria ter tido uma maior visibilidade por parte do governo federal, por ser e continuar sendo o maior porto da América Latina. Responsável aí, em média, por 30% do nosso PIB. Eu falei na questão suprapartidária, mas realmente a gestão do PT chama mais atenção, exatamente por isso que você acaba de falar, né? Você faz investimento no Porto de Mariel, em Cuba, e não põe uma moeda no Porto Santos, que é o maior do Brasil e da América Latina inteira. Quer dizer, é uma coisa que ninguém entende. Sim. Há de se destacar que alguns investimentos até ocorreram, por exemplo, as avenidas perimetrais foram construídas você tem razão. na década passada. Mas a demanda do Porto de Santos por investimentos ultrapassa as perimetrais. As perimetrais foram uma obra estratégica. Quem circula pelo Porto de Santos, quem recebe cargas, os terminais que recebem cargas rodoviárias pelo Porto de Santos sabem a importância das avenidas perimetrais. Mas quando se fala do maior porto da América Latina, ter que debater ainda, ter que mostrar a importância de obras como um novo acesso rodoviário à entrada da cidade, ter que debater a importância de dragagem, é algo semelhante a um estúdio de TV que ter que debater a importância do seu fornecimento de energia elétrica. É algo óbvio. Discutir isso é até um constrangimento, porque se está se debatendo, na verdade, um elemento estratégico essencial para a atividade fim do Porto de Santos, que é movimentação de cargas e, com isso, garantir o comércio exterior brasileiro. Quando se investe no Porto de Santos, não se está jogando dinheiro fora. Está se garantindo as condições essenciais para que a economia brasileira continue se desenvolvendo. Não é algo aleatório, nem para ter um retorno daqui a 10 anos ou 15 anos. Os acessos rodoviários ao Porto de Santos, por exemplo, já é uma demanda de pelo menos uma década. Acho que até a mesa concorda comigo nesse ponto. Eu acho que mais até. Em todo caso, diga, Martins. Completando mais uma vez a fala do meu amigo Leopoldo, veja bem, eu costumo dizer sempre que em qualquer lugar do mundo, quando você planeja uma concessão de uma área pública a terceiros, você no mínimo deve entregá-la com uma infraestrutura mínima necessária para que ela possa ser produtiva. Aqui aconteceu justamente o contrário. As áreas foram entregues, leiloadas, sob contrato, os operadores vieram, investiram bilhões de dólares em equipamentos, sistemas operacionais, treinamento de pessoal, enfim, tudo que era necessário. Você falou em perimetrais, elas estão todas incompletas, tanto da margem direita como da margem esquerda. Sim. O acesso rodoferroviário até hoje não saiu. Até hoje o aquaviário, nós estamos nessa discussão incólume, que não sai de lugar nenhum. Isso tudo realmente gera um impasse, porque as empresas hoje estão no nível realmente de competitividade internacional, porém limitadas a essa ação, a não ação do governo federal. E aí cabe aquela discussão que eu sempre tenho dito e falava isso no Comitê de Infraestrutura e Logística, os políticos locais deveriam brigar um pouco mais, porque na realidade quem nos representa a nível federal deveria estar brigando muito mais, porque, repito, é o maior porto da América Latina, é o porto que o país precisa, a Interlândia do Porto de Santos abrange mais de 6 estados produtivos. Temos aí este ano uma nova safra agrícola recorde, que vai, a maior parte dela, ser transportada assim pelo Porto de Santos. E a gente não vê a preocupação do governo federal de uma maneira para que rapidamente se locomova, se mexa
para alocar no Porto de Santos a verba mínima necessária para atender essa demanda de Martins, eu até faria uma observação, não só a bancada da Baixada Santista, mas a própria bancada de São Paulo. E até mesmo do Centro-Oeste. Centro-Oeste todo. Pontualmente, no incêndio que houve, que acabou bloqueando os acessos rodoviários à margem direita do Porto, por exemplo, houve uma comitiva de senadores do Centro-Oeste aqui na região, querendo saber o que era esse problema que estava atrapalhando o escoamento da safra agrícola do Centro-Oeste. E recentemente, nos últimos dias, eu estava conversando com um representante das armadoras, só para explicar para o público, as armadoras são as proprietárias ou as empresas, as companhias de navegação, aquelas que afretam o navio, e ele estava comentando comigo a dificuldade que ele está tendo de explicar para os seus associados, ou seja, especialmente para os seus associados estrangeiros, como o Porto de Santos acabou perdendo a sua profundidade. Eles não conseguem entender como, se a profundidade do porto é tão importante, pois assim um navio consegue operar em plena carga, ou seja, ele consegue transportar na sua capacidade máxima, ou se não for na sua capacidade máxima, numa capacidade maior do que está hoje, e com isso daí o seu custo é menor, ou seja, ganha o porto, ganha o país. Eles não estavam conseguindo explicar por que o porto perdeu isso daí. Eu fico imaginando, o Marcelo também deve estar passando por esse problema para explicar para os armadores essa situação. Nós passamos isso diariamente, né? É interessante dizer a importância desse programa aqui, porque para os leigos que não vivem o porto do dia a dia, você tem Santos, não é uma cidade que tem um porto, é uma cidade portuária, né? A importância de Santos é 1/3 da balança comercial, o Porto de Santos. Então você infelizmente, para os leigos e para os não leigos, a gente chega à conclusão que a questão é política, né? Não é, são 3 palavras que eu sempre coloco: planejamento, capacidade de planejamento, capacidade de execução e autonomia, né? Brasília está muito longe do porto. Muito. Quer dizer, autonomia, você não tem autonomia. Brasília está muito longe do Brasil. Do Brasil, o próprio CAP, né, que tiraram a questão deliberativa do CAP, você tem aí só consultivo, né, e o CAP resolvia tantas coisas, e você vê ideias, discussões, reuniões, é commodity. Execução não é, execução é raro. E o Brasil é problemático em execução, né? A classe política não é classe de execução, né? Então você vê lá fora, eu tenho mais uma vez viajado muito, você planeja e executa, né? Aqui você vê uma dragagem, muito bem colocado pelo Leopoldo, poxa, é a mesma coisa que você aqui no estúdio de televisão é energia, né? A dragagem é o acesso, é a estrada do navio, né? Então, quer dizer, você tem que ter isso ali 24 horas, manutenção da dragagem. Senão você tem as grandes empresas que começam a querer investir no Brasil e o cara não vai vir investir, porque ele tem a sinergia dos contratos, o supply chain, comércio exterior. Pô, como é que eu vou fechar um contrato? Eu tenho um navio X para carregar 70 mil toneladas de soja e da noite para o dia o meu calado, né, a profundidade baixa aí para 12,20, depois 12,60. Quer dizer, o cara perde, aí desvia o navio para outros portos, isso aí a reação em cadeia, economicamente falando, é terrível, né? Para o empresário, para o investidor. É o pronto-socorro sem o médico. É o pronto-socorro sem o médico, como falamos agora há pouco. Na realidade, veja bem, parece incrível, mas o mundo inteiro descentraliza as suas atividades, quer sejam operacionais, enfim, produtivas, até porque regionalmente, onde as coisas acontecem, você tem mais capacidade de discussão e solução do problema apresentado. No Brasil se fez o contrário, com a Lei 12.815, a dragagem foi toda ela concentrada em Brasília. E coincidentemente, há 2 anos que a ex-CEP, agora Ministério do Transporte e a Secretaria Nacional de Portos vem fazendo a licitação, é a 3ª licitação que faz e não consegue concluir, e o resultado está aí, evidentemente, uma dragagem, que já deveria estar já na dragagem de manutenção, não, né? Estamos ainda pensando em qual empresa que virá. Agora está uma subcontrato que virá provavelmente até o final do ano, mas até o momento ela não está aqui presente. Então é incrível que isso aconteça. O que o Sopesp tem feito dentro das suas bandeiras definidas pelo triênio deste sindicato neste momento, via FENOP, estamos discutindo com o ministro diuturnamente. Na realidade, o que precisamos é descentralizar essa atividade, trazer de novo a decisão ao CAP, trazer de novo algumas atividades à autoridade portuária, porque ela estando aqui em loco,
nós teremos condições de efetivamente discutir, apresentar as alternativas e coparticipar, se for o caso. A própria dragagem do Porto de Santos é um tema que vem sendo discutido com muita responsabilidade pelo SOPESP, pela FENOP e demais entidades envolvidas, até se pensar numa cooperativa, enfim, uma empresa que possa vir a administrar a dragagem, porque chegou num momento tão crítico que não dá para se pensar em outra alternativa. Nós temos que resolver efetivamente, isso é um problema que está insolúvel por parte do governo federal. E Martins, a gente até, enquanto representando a diretoria do Sindamar, a gente tem batido muito na tecla que talvez, olha o fundo de marinha mercante, né? Existe muito recurso no fundo de marinha mercante. Por que não vai no fundo de marinha mercante e compra uma draga? Quer dizer, são coisas inexplicáveis que você... Né? Retomar a indústria de dragagem nacional? Sim. CBD. Por que não? Diga, Santana. Participação do Uriel Vilas Boas. Como aceitar que um país continental como o nosso não invista nos sistemas ferroviário e hidroviário, produzindo os aços que poderia permitir a construção de material ferroviário e para uso em rios e mar, gerando postos de trabalho, sem tirar a atividade dos caminhões, que diminuindo as despesas com as rodovias e sua manutenção? Vamos fazer o seguinte? Deixar essa pergunta do Uriel para o segundo bloco, já estouramos aqui essa primeira etapa aqui do ponto de vista, a gente volta em instantes. Até já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Oi, eu sou Cláudia Matarazzo e vou te dar uma dica boa. Numa entrevista de emprego, não coloque nada em cima da mesa do seu entrevistador ou entrevistadora. Uma mochila, uma bolsa maior, copo de água, garrafa d'água, nada disso. Tudo isso acaba criando uma barreira física entre você e ele e atrapalha a comunicação. Pronto, agora que você já sabe, pode aprender mais aqui comigo, sempre na Santa Cecília TV. Essa e outras dicas você pode aprender nos nossos cursos à distância. Inscreva-se já! Agora o desafio da Briosa é maior. Copa Paulista de Futebol Profissional 2017. Nesta terça, a Portuguesa Santista vai enfrentar o Taubaté. Ao vivo, 8 da noite, direto do estádio Eurico Mursa. Briosa na Copa Paulista de Futebol Profissional 2017 é na Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Universidade Santa Cecília e Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista. De volta aqui a sequência do nosso ponto de vista, o assunto é Porto, comércio exterior, não é? E, claro, a nossa economia brasileira ainda combalida, a crise que nós estamos vivendo não é mole, mas claro que importações e exportações, as coisas sempre caminhando num ritmo bastante interessante aqui pelo Porto de Santos. Nós com prazer recebendo aqui o José dos Santos Martins, o diretor executivo do SOPESP, o Sindicato dos Operadores Portuários, Sindicato Patronal, Marcelo Nery dos Santos, que é o presidente do Sindamar, que é o Sindicato das Agências de Navegação Marítima do Estado de São Paulo, aqui o Leopoldo, e o Marco Santana, que traz de volta aí, repete, né, Santana? Isso. O questionamento do Uriel, né? Uriel Vilas Boas, falando sobre a questão do falta de investimento no setor ferroviário e hidroviário no Brasil. Né? Olha, eu poderia começar respondendo, Uriel. Boa tarde, obrigado pela pergunta, que ela é bastante relevante. Muito pelo contrário, a hidrovia no Brasil tem recebido um investimento muito grande. O que ocorreu nos últimos anos foi em função do fator tempo, que nós tivemos realmente os rios a níveis inavegáveis, portanto, tornando a hidrovia Tietê-Paraná não trafegável. Isso seca total nos últimos 2 anos. Foi verdade. E isso realmente encareceu muito o transporte ou o custo logístico do transporte de todos os grãos que vem de lá, de Mato Grosso, de Goiás, enfim, que trafega para chegar no Porto de Santos.
Então agora já está regulado e há um investimento muito grande por parte do governo do estado para implementar, inclusive uma parte que terá que ser implodida de pedras para que possa dar uma maior navegabilidade, e a própria CODESP, a própria diretoria da CODESP criou um grupo de trabalho no qual o SOPESP faz parte, e nós vamos discutir com muito detalhe para que possamos otimizar cada vez mais o uso da hidrovia. Porque na composição do custo logístico, do transporte até o porto, evidentemente, trará um custo-benefício muito positivo, né? Outro item era? Ferroviária. Ferroviária. A ferrovia também é a mesma coisa. O que nós tivemos é que os projetos de túneis, aqui, por exemplo, na Serra do Porto de Santos, foram feitos há muitos anos atrás e não se pensou numa expectativa que ali... mais de 100 anos, que não ia chegar a um determinado momento que você teria necessidade das duas bitolas, ter uma maior altura e largura para que você tivesse um tráfego maior de ferrovia, porém, isso está hoje num nível bastante elevado, todas as ferrovias envolvidas no processo, quer seja a ANL, quer seja a própria Rumo Logística, as demais, estão se envolvendo nisso porque realmente o mix rodo-ferroviário no Porto de Santos ele é de extrema importância para qualquer tipo de carga que aqui chegue pela diminuição do custo do produto final posto fora e navio. Marcelo, quer completar alguma coisa? Eu completaria a fala do Martins, muito bem colocada, até uma questão mais filosófica, né? Porque é a classe política, né? A gente vinha conversando aqui que não é técnica, né? Não é técnica naquele determinado assunto. Se você for para os Estados Unidos, você vai observar que questões relativas ao comércio exterior, ao porto, não são discutidas na Câmara, no Congresso. Tem corredores técnicos fora do Congresso americano que discute questões técnicas do porto. Você não vai discutir uma MP do porto, você não vai discutir uma lei de modernização dos portos dentro do Congresso com políticos que não entendem nada de porto. Você vai ter uma Câmara à parte, exatamente, que entende, que são técnicos, que efetivamente sabem dos problemas que a gente vive no dia a dia, né? E para prover de mais celeridade, né? Porque... Marcelo tocou num ponto importante, até é um tema da pergunta que eu gostaria de fazer tanto para você quanto para o Martins, com relação à contaminação da política em questões que são eminentemente técnicas, né? E o presidente Michel Temer assinou um decreto em maio a título de modernização dos portos, né? Só que quem acompanha o noticiário nacional sabe que tanto a competência do Michel Temer quanto a própria honestidade do Michel Temer está sendo muito questionada, né? Só que nós recebemos aqui vários consultores portuários, o Sérgio Aquino, o Fabrício Perdomênico, e eles manifestaram aqui que esse decreto, na verdade, é um resultado de uma série de conversas com os principais atores do segmento portuário, né? Tanto da parte patronal, dos profissionais, dos trabalhadores, que chegaram a um consenso em torno desse decreto. Mas ainda assim existe a suspeita, né, de que esse decreto favoreceria determinadas empresas, seria uma daquelas legislações no Brasil feitas sob medida para atender um segmento específico da sociedade. Então eu queria saber de vocês, como é que vocês avaliam esse decreto que foi feito a título de modernização dos portos, quais são os principais avanços e o que pode ser feito ainda para melhorar a eficiência, a competitividade do Porto de Santos? Olha, desde que esse decreto contém no seu bojo o principal, que é verbas necessárias para que a gente possa implementar toda a infraestrutura necessária, repito, para o maior porto da América Latina, é de fundamental importância. Voltando um pouquinho no tempo, se discutia muito aqui em Santos a privatização do porto, a diretoria ser terceirizada pelo segmento empresarial, e a gente modernizou esse pensamento com o tempo e passamos a exigir do governo federal que se coloque técnicos de competência e conhecimento em cada área. Que isso seria extremamente elementar para que pudéssemos dar continuidade aos trabalhos que têm que ser executados no porto. Não necessariamente, até porque com indicação política ou não. Talvez o principal é que, ao ser indicado por um político, ele tenha capacidade de conhecimento profissional para exercer aquele cargo. Isso é fundamental.
Porque, na realidade, mesmo no setor privado, se você não colocar a pessoa indicada, não adianta ter um bom planejamento, se não tiver um bom gerenciamento, você vai ter as consequências que nós estamos tendo hoje no Porto de Santos. As indicações políticas sempre prevaleceram, né? Ou como não aconteça, como aconteceu nos anos 90, em que um presidente da CODESP, ao assumir o cargo, falou que não conhecia muito de Porto, mas tinha boa vontade e iria aprender bastante no cargo, né? Eu estava nessa coletiva que você se refere e eu fiz essa pergunta para ele, porque o pessoal fez uma, fez outra, né? Na época da Rádio CBN, né? A gente aqui em Santos não tinha ninguém naquele momento para mandar, acabei indo pessoalmente na apresentação desse cidadão que era deputado, Marcelo Zeredo, era deputado, ele era suplente de deputado estadual. Sim. Suplente de deputado estadual, né? E aí ele recebeu um prêmiozinho aí e veio ser presidente da CODESP. Então, eu me lembro muito bem de eu ter falado, de minha parte, a terceira ou quarta pergunta, de minha parte, rapidamente, só o seguinte: o senhor conhece alguma coisa em relação à área portuária? Já dirigiu, já foi dirigente, já foi diretor, já trabalhou? Não, realmente que não, mas eu tenho muita boa vontade. Eu prometo que eu vou aprender. Isso é um exemplo clássico de um erro político, porque na realidade, você colocar alguém na presidência de uma companhia DOCA do Estado de São Paulo, que hoje é o maior porto da América Latina, que não tem capacidade de gestão, portanto, como ele vai administrar esse porto? Que não com conhece 4 diretorias, sem conhecer sequer a atividade do porto, a atividade fim do porto. Esse é um exemplo clássico que ocorreu no passado, que a gente espera que não venha ocorrer mais. Né? E eu acho que também é bom a gente frisar que muitas coisas que são feitas em Brasília, algumas MPs, como você estava colocando agora, o que foi de bom, o que não tem, são coisas boas. Você tem coisas boas ali, a lei de modernização do esporte de 1993, não precisava ter tido aquela MP, aquela lei tinha muita coisa que estava correta ali, que é a questão de maturar e você... O grande problema que eu enxergo é a capacidade de visão holística, o bem comum, né? Todos olhando para um objetivo único, né? Uma agenda única. Mas o que acontece é que você tem interesses, né? Interesses que não são coletivos, né? Você tem interesses individuais. E aí você pode até ter 30 mil MPs que não vai chegar a lugar nenhum, porque você tem... A lei ela pode estar correta, mas o processo dela, como a coisa caminha, é que é uma coisa que a gente vem batendo aí há muitos anos. Aliás, só deixa eu aproveitar a presença aqui dos representantes dos operadores portuários, que são as empresas que fazem a movimentação de cargas no Porto de Santos, e dos agentes de navegação, que são os representantes dos armadores aqui no Porto de Santos. No final do último bloco, a gente estava conversando um pouco sobre a questão da dragagem e vocês citaram até mesmo a possibilidade de mudança na gestão da dragagem. Só para o nosso público ter consciência, atualmente a execução da dragagem ela é feita por empresas privadas, mas o planejamento, a gestão da dragagem é do poder público, no caso da Companhia Docas de São Paulo, da Companhia Docas do Estado de São Paulo. Com essa perda, com esse episódio que levou à perda da profundidade do Porto de Santos, voltou-se a se debater a eventual privatização da gestão do serviço de dragagem. Uma ideia, aliás, que conta com o apoio do governo federal, inclusive já manifestado tanto pelo ministro Moreira Franco quanto pelo ministro Eliseu Padilha. Esse é o momento de voltar a debater essa questão? É uma possibilidade concreta a CODESP perder a gestão da dragagem e, eventualmente, a iniciativa privada, através de uma empresa de propósito específico ou através de um condomínio de empresas, enfim, assumir esse serviço? Olha, sob o ponto de vista do SOPESP, sim, sempre foi e vai continuar sendo. Na realidade, eu acho que o momento agora até justifica um pouco mais em razão dos fatos que estão ocorrendo no Porto de Santos. Só faço uma correção na tua fala, realmente a responsabilidade é do governo federal, do Ministério dos Transportes. A CODESP, na realidade, só executa os contratos, né? Ela faz a concorrência e tal, mas a dragagem hoje é de responsabilidade do governo federal. Veja bem, não importa qual é a modelagem que virá. O SOPESP é uma das bandeiras principais que ele tem hoje, está fazendo esse trabalho em conjunto com o segmento empresarial, via FENOP.
para que a gente crie realmente uma alternativa, seja uma empresa condominal, seja uma cooperativa, enfim, porque chegamos à conclusão que agora é o momento de resolver definitivamente esse problema. E só fazendo a privatização dele é que vai ocorrer os resultados. Porque a gente também tem que entender, tem que compreender que o país atravessa talvez a maior crise econômica, financeira e ética e moral. E isso impede muito que o processo político faça com que as coisas aconteçam e ocorram naturalmente. Então é o momento efetivamente de uma interveniência, não uma interferência, muito pelo contrário, é um auxílio do segmento empresarial, participando numa parte desse trabalho que seria da administração da dragagem, para que ela se torne realmente efetiva. Porque a modelagem que está, efetivamente não terá mais resultado. Ela está totalmente esgotada e só sob o domínio particular e privado vai funcionar. Esse é o ponto de vista do Sopesp. E a Sindamar também? A gente sim, Sindamar, ele está coaduna com essa questão da privatização, não só da dragagem, mas quiçá o Porto de Santos também, né? Ser privatizado. Eu, particularmente, sou a favor de privatização, porque eu acho que numa empresa você quer ter lucro, né? Então as pessoas têm que correr para que a coisa dê certo, né? E o poder público, ele não tem muito foco, né? Ele fica perdido, como você mesmo colocou. O político em Brasília não sabe coisas do Porto, o dia a dia do Porto, então fica ali rodando, né? Eu acho só o exemplo que o Leopoldo citou, na abertura do programa, no começo do programa, do incêndio da Ultracargo. Gerou aquele problema todo. Uma semana o Porto praticamente parado, uma confusão danada. E vieram senadores, três senadores do Mato Grosso, se uniram e vieram aqui à prefeitura, sentaram no gabinete de crise para entender o que estava acontecendo. Para entender o que estava acontecendo, quer dizer, eles não sabem absolutamente nada. Eles sabem que a mercadoria sai de lá e vai ser exportada por aqui e vai Eles queriam saber o que estava dar acontecendo. frutos, evidentemente, Exato. aos empresários, enfim, e ao agronegócio que fica lá na região central do país. Então, é um exemplo típico. É uma coisa que você, claro que mesmo na mão da iniciativa privada, você vai ter problemas, as coisas não são fáceis. Você, para efetivar um processo de dragagem, você tem estudos de meio ambiente, claro, que você vai ter que chamar a USP, as universidades, isso custa dinheiro. Quer dizer, não é... A gente tem que fazer o contraponto, também acho importante a gente há muito mais capacidade na iniciativa privada pela agilização de tomar as decisões de uma maneira mais rápida do que do poder público, né? Vocês conseguem mensurar qual foi o prejuízo para o Porto de Santos, assim, em valores financeiros, dessa perda de profundidade do canal nessas últimas semanas? Eu acho que, olha, em torno de... Eu vou chutar aqui um número de 30 milhões de dólares. Nossa, 30 milhões de dólares, ou seja, 100 milhões de reais. Exatamente. Da parte do Sopesp, nós chegamos até a fazer um levantamento junto às empresas, mas eu diria a vocês que fica extremamente prejudicado no levantamento real, porque você tem muitos fatores envolvidos, como lucro cessante, pagamento de estadia, mas tem uma série de custos diretos e indiretos, que no momento ideal não seria capaz de se levantar um número real. Porém, eu afirmo com certeza que são perdas irreparáveis da economia nacional. Principalmente aquilo que se paga em dólar americano, que você transfere para fora, um dinheiro que vai perdido, quando poderia estar sendo investido ou revertido numa necessidade, por exemplo, de infraestrutura do Porto de Santos. É a imagem do Porto, né? A imagem também, claro. Aproveitar que representante dos operadores portuários e do representante dos armadores, afinal, os usuários do complexo portuário. Então, eu queria fazer uma pergunta, de certo modo simples, eu acho que a resposta pode ser um pouco complexa. Eu gostaria de contar com a capacidade de síntese de vocês. O Porto de Santos é caro pelo que ele oferece? E onde que o calo aperta mais? Em que parte do sapato que o calo dói mais? Eu acho que o Porto de Santos é caro. Eu diria que não chega... Eu não acredito que as tarifas do Porto de Santos, né, sejam caras, mas é o conjunto total, né, toda a cadeia de suprimentos, supply chain, deixa o Porto de Santos... Cara, nós fazemos, volta e meia, alguns estudos, né, falando do mercado agrícola, né,
você trazer a soja do Mato Grosso para cá ou levar para o Arco Norte. O empresário precisa fazer conta, né? Porque não é só falar de Arco Norte e, não, o Arco Norte é mais barato do que... Não, você faz conta e você tem um problema lá, um entrave na BR-163, né? O cara tem um contrato de longo prazo para levar a soja lá para cima e fica os caminhões parados na BR-163 e não chega no terminal, né? E contratos de 10 anos, né? As empresas... Então, no final da história, às vezes o Porto de Santos ainda... Sim, é uma opção viável, né? Uma opção... Mas economicamente falando, nós temos perdido carga para outros portos. E esse ser caro não é só questão do número, é questão dos entraves dos problemas que a gente vive, né? A dragagem é né? Você desvia o navio, tem que ir para Sepetiba lá para descarregar os contêineres e os acessos viários também que você tem. Alguns problemas foram resolvidos, eu achei a questão do agendamento dos caminhões, sim, né? Uma coisa que a gente tem que... Né? Não há mais filas para os caminhões chegarem não há mais filas, ao Porto de Santos, como ocorreu no início da década. E quando um navio desse desvia a carga por conta, vamos dizer, a questão do calado, por exemplo, ele não volta mais aqui? Ele desvia e descarrega o que deveria descarregar aqui, descarrega, por exemplo, na questão de importação lá em outro porto. Aí você perde. Mas aí ele sai, vai embora, cumpre a sua rota, não sei, Europa, Estados Unidos, seja lá onde for e tal, e um dia ele tem que voltar novamente, ou um mês depois, não sei. Mas aí você imagina, aí não vem mais para Santos. Mas aí você imagina, Edgar, o cliente que está esperando a carga que viria naquele navio vai ter que procurar aquela carga no porto com um custo operacional logístico muito maior. Ou seja, como é que fica a confiança desse cliente depois no serviço do Porto de Santos? É a questão da completamente abalada, né? Lógico, sem dúvida. Sendo sucinto, como você pediu, na realidade, eu acho que a maior responsabilidade é o conceito do porto. Eu acho que a maior coisa que nós devemos brigar e lutar para manter o conceito do porto elevado, que é a boa prestação de serviço. O Porto de Santos não é caro, eu não diria que ele é caro. Ele realmente sofre a interveniência de vários fatores, como o próprio Neri colocou muito bem, que se atendidos plenamente, nós teremos realmente um porto altamente viável com custo competitivo com qualquer um outro. Ou seja, seria possível baixar o custo logístico porque do porto. Você veja bem, se nós tivéssemos um sistema aquaviário no limite dos 15 metros, como se falou, nós estaríamos carregando muito mais, praticando um volume muito maior e gerando receita, não só para que o importador e exportador, mas para a própria CODESP, para a própria prefeitura com o seu ISS, para o trabalhador que participa da carga, para o próprio operador portuário, enfim. Se você eliminar os gargalos, seja de acesso ao rodo ferroviário, aquaviário e a melhora das perimetragens incompletas, com certeza isso tudo virá diminuir o custo logístico e, obviamente, tornará o porto cada vez mais competitivo. Por exemplo, na situação atual com restrição, você vê navio saindo com 20% a menor de grão, você está pagando em dólar americano uma coisa absurda, é um dinheiro jogado fora. Né? O contêiner é a mesma coisa, à medida que ele passa a carregar a menos do que estava previsto, efetivamente é um prejuízo que vai sendo acumulado e, repito, não se retorna mais. A carga que era para ser descarregada aqui e que foi transportada para outro porto, ou descarregada em outro porto, não retorna mais. Então, o prejuízo existe real. Então, o Porto de Santos, eu diria que ele é altamente efetivo, porém, depois de que esse conjunto da obra seja todo atingido pelo governo federal. Muito bom, mais um intervalo, a gente retoma a sequência aqui do Ponto de Vista já já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Poliesportivo Unisanta, cuidando do seu corpo e da sua mente. Natação a partir de 2 anos, voleibol, hidroginástica, musculação, basquete, futsal, karatê e judô. Equipamentos modernos, piscina olímpica aquecida e professores especializados. Mensalidades a partir de R$ 48,00. Poliesportivo Unisanta. Informações 3202-7126. No momento certo, as oportunidades aparecem e você tem que aproveitar. Anuncie na Santa Cecília TV.
Ligue 3202-7107. Projetos, tudo, e as pessoas não se atentam. Vamos de volta? Voltamos, sequência aqui do nosso ponto de vista, o assunto é Porto, e em momento algum falamos a respeito de regionalização, municipalização. Isso está morto esse tema, Martins? Eu diria que não, até na minha fala anterior eu chegou a lembrar, mas... comentei esse fato. Veja bem, eu não diria municipalização, nem regionalização, eu diria a profissionalização da diretoria. Se nós conseguirmos ter, nesses cargos de diretoria, por exemplo, da Companhia Docas, pessoas altamente competitivas, que conheçam daquilo que faz, com certeza isso será atendido à demanda necessária que precisamos. Porém, quanto à departamentalização ou privatização de algum serviço, por exemplo, da dragagem, isso a gente defende sim, porque entendemos que, face à situação atual do país, econômica e financeira, que eu acho que nos próximos 5, 10 anos terá muito pouca disponibilidade para investir em segmentos como, por exemplo, no Porto. Só terceirizando que você vai ter um resultado direto, porque você vai ter a participação do segmento empresarial, que tem o capital, fará o seu gerenciamento com competência e a gente terá, sem dúvida nenhuma, o resultado. Tá? Quanto à municipalização, enfim, eu repito, a gente entende que devem ser nomeadas pessoas que tenham competência, né, de planejar e gerenciar o trabalho que está sob sua responsabilidade. Isso é que é o fundamental para quem ocupa um cargo de gestão hoje na Codesp. Acho que a fala do Martins é corretíssima quando se diz que não necessariamente uma municipalização ou regionalização resolveria esse problema da questão de celeridade, as coisas acontecerem. Por quê? Não é a distância, né? A palavra-chave é autonomia, né? Isso aí. Você pode ter pessoas técnicas, mas que tenham autonomia, que não precisam voltar lá para trás, em Brasília, e, olha, eu tenho 3 chefes para pedir isso ou pedir aquilo. Então, você tem que ter a pessoa técnica na área e que tem autonomia para executar, né? Então, é mudar o modelo de gestão. É um modelo de gestão. A gestão é que é o segredo da coisa. Não é se está em Brasília, se está em São Paulo. É a gestão e que se tem autonomia com responsabilidade, né? Autonomia para resolver. Compromisso com o resultado, né? Gestão por resultado. Gostaria de fazer uma pergunta. O Leopoldo, né, no programa anterior, o Buturão também, quando falamos sobre o Porto, a gente falou muito sobre a questão do número de trabalhadores portuários, que a realidade do Porto hoje, com a modernização, com a série de mudanças que aconteceram, a quantidade de pessoas empregadas no Porto de Santos é infinitamente menor do que era há décadas atrás, né? Então, eu queria saber de vocês, qual que é o futuro do trabalhador portuário e de quantas pessoas estamos falando? Posso começar respondendo? Na realidade, isso eu acho que é um engano, a informação de dizer que houve uma diminuição muito grande da mão de obra no Porto de Santos. A Codesp chegou a ter 12 ou 14 mil trabalhadores diretos, não é? Mas você não pode esquecer que hoje as empresas que ocupam o papel da Codesp, porque naquela época a Codesp fazia toda a parte da operação portuária. Hoje quem o faz é o operador portuário em função de lei. E hoje nós temos vinculado um número muito grande de pessoas. Na realidade, no que tange a perda de mão de obra, eu diria, se existiu, foi muito pouco. Eu até acredito que não deva ter um número tão grande assim. Com relação ao trabalhador portuário avulso, o que ocorre na prática é que, em função da modernização do porto, a tendência natural, desde uns 10 anos para cá, é que haja uma diminuição da necessidade dessa mão de obra, não é? do trabalhador, porque as empresas começam a vincular, a própria lei assim o permite, mas hoje o trabalhador... Hoje uma mudança do perfil operacional. Imagem não, a estátua do... Você veja que hoje... do trabalhador portuário com o saco até o açúcar é colocado dentro de um container, quando antes você tinha uma gama enorme de trabalho no porto comum, né, em Santos. Então, na realidade, essa mudança operacional fez com que houve uma transferência mais para o trabalho vinculado do que o trabalhador avulso. Porém, o trabalhador avulso é um trabalho importante, porque ele sempre complementa a necessidade que os operadores têm, e eu diria que o número que tem hoje no Porto de Santos, isso é informação dada pelo diretor executivo do OGMO, é um número que atende à demanda do Porto de Santos, não havendo necessidade, portanto, de aumentá-lo, coisa desse sentido.
atende toda. Por que o órgão faz? Ele projeta uma demanda para o ano e compara com o efetivo existente. E aí ele identifica se realmente tem necessidade ou não, e isso tem ocorrido e não tem sido identificado a necessidade de mais trabalhador portuário avulso. Uma preocupação grande também, principalmente dos sindicatos, é com relação à redução da massa salarial, né? Que eles argumentam que com a mudança dos avulsos e com a prioridade para os vinculados, na prática houve um achatamento da faixa salarial. Eu gostaria de saber do senhor se isso condiz à realidade ou não. Veja bem, a modelagem hoje no Porto de Santos, quando você vincula um trabalhador, é feita através de um acordo coletivo entre a empresa e o sindicato, a empresa, o operador e o sindicato. Tudo isso é negociado. Na realidade, pode ser que haja diferença entre aquilo que era praticado no trabalho avulso entre o vinculado. Mas se você perguntar ao trabalhador o portuário, ele prefere muito mais estar vinculado a uma empresa portuária que lhe dá N garantias que, como trabalhador avulso, ele não tem. É um plano de saúde, é um plano de carreira, ele pode amanhã chegar a ser um diretor da empresa e como avulso ele vai ficar eternamente dentro dessa situação. Aí tem um ponto importante que eu gostaria de destacar, que o SOPESP luta desde o início, eu posso falar porque estou desde o início dentro do sindicato, que é a multifuncionalidade. Nós lutamos com sindicatos hoje pré-existentes para que passamos a multifuncionalidade, que implica dizendo o seguinte: eu pego um trabalhador de uma categoria X e torno ele habilitado para diversas outras funções. Então, com um grupo que tem hoje no Porto, ele poderia estar habilitado para várias outras funções, portanto, o Porto teria uma oferta maior de mão de obra. Ele não se encaixa na habilitação original, porém pode estar numa secundária. E os sindicatos simplesmente não querem discutir isso, não aceitam discutir. Por uma preservação de mercado que a gente respeita, mas não concorda. Então, isso já seria uma modernização no processo da mão de obra. Esse é o nosso entendimento. Olha, é uma matéria interessante hoje no jornal A Tribuna, não é, Leopoldo? Não foi você? Foi o autor? Não, né? Não. Não é você, né? Não, o foi autor da matéria. Foi uma reportagem da repórter Fernanda Balbino. Fernanda Balbino, mais uma vez, né? É um grupo árabe que pretende, então, investir aproximadamente 2 bilhões de reais no terminal portuário aqui no nosso porto, aqui em Santos, né? O chamado T-Green, T verde, o terminal verde, né? Parece, né? T-Green. É isso? Então, diz o empresário, um dos responsáveis, a questão da segurança alimentar é muito importante, né? E que o Brasil ainda permanece sendo o celeiro do mundo, enfim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse tipo de interesse, importância desse interesse, né? Essa foi a reportagem que foi destaque na edição de hoje de Porto e Mar, do jornal A Tribuna, como a gente estava falando aqui, reportagem da Fernanda Balbino, que estava destacando o interesse de um grupo de investidores árabes em ter uma instalação aqui no Porto de Santos, chamada T-Green. Ela seria, na verdade, ela seria construída na entrada do canal de Piaçaguera, bem ali próximo da região da Alemoa, para o escoamento de cargas agrícolas. E eles só apresentam uma condição, que eles fazem esse investimento, mas haveria necessidade de resolver uma obra que está sendo programada bem em frente do terminal, que é da cava subaquática. Há um projeto para dragagem do canal de Piaçaguera e o material do canal de Piaçaguera seria colocado nessa cava que seria aberta bem na frente do terminal. Há esse debate aí, inclusive com as próprias autoridades, que vão ter que... A subaquática foi detonada literalmente aqui na audiência no pública, ponto de vista pelo professor Hélio Lopes. Sim. Ele participa do próprio projeto do T-Green. Ele tem acompanhado isso daí desde o início e é uma das autoridades que nós temos aqui em meio ambiente na região. Enfim, agora está essa disputa entre um setor empresarial com interesse e o próprio projeto da dragagem do canal de Piaçaguera. Eles devem ter que chegar em um acordo para saber efetivamente se o empreendimento do T-Green, que é interessante para o Porto de Santos, vai ser viabilizado ou não. E aí, a importância que vocês... Olha, nós tomamos conhecimento dessa matéria realmente, esse assunto não é novo, não só esse grupo, bem como um grupo chinês também que ameaça com valores elevadíssimos, também já vem tentando investir muito pesado, não só no Porto de Santos, como em vários locais do Brasil. Eu acho que talvez o maior problema que eles venham encontrar esteja na área do meio ambiente. Evidentemente, não gostaria de comentar por não ter conhecimento dos detalhes, porém, vejo nesse momento, em razão do local, problemas com o meio ambiente, como você comentou anteriormente. Eu participei de uma audiência pública recente sobre esse fato,
onde foi, no caso da VLI, onde foi amplamente discutido o assunto, e lá os trabalhos técnicos que foram apresentados, todos foram contra a situação da maneira que está sendo feito o projeto. Então, eu não vou entrar no mérito por não conhecer o detalhe nesse profissional da área. Vejo, nesse caso específico do T-Green, talvez o maior problema seja realmente o meio ambiente. Né? Não superando esse processo, obviamente teremos aí uma oferta maior, como um terminal exportador seria uma TUP, porque ele está fora do porto organizado. Exato. Você vê os investidores, né, querendo vir para o Brasil, essa questão do alimento, né? Mais um terminal para o Porto de Santos. Olha quantos terminais nós temos agora que movimentam soja, milho, mais um terminal aqui. E eu vejo, eu também não gostaria de comentar, porque as teses dos meioambientalistas têm que ser respeitadas, eu acredito. Mas olha aqui a dicotomia, né? Você tem, quando algo funciona, ou quando algo vai para frente, e esse algo, nesse caso, é a VLI fazendo a coisa andar em termos de dragagem, né? Dragaram, foi para lá onde eles queriam e vão dragar mais ainda. Sim. Quando algo funciona, parece que vem alguma força contrária, nesse caso do meio ambiente. Mais uma vez, é um assunto complexo aqui para a gente discutir, mas eles querem... É uma técnica que nos Estados Unidos é muito desenvolvida. A da cava subaquática. A da cava subaquática, e não vejo nenhum problema lá, parece que é aceitável, né? E aqui, agora, obviamente, aí você tem aí a questão de lobbies, né? Uma série de coisas de outra empresa não querendo que a coisa saia. Não entraria em detalhes, mas o que acontece é que você vê aí esse terminal do Tiplan, né? Uma obra espetacular. Marcelo quer dizer que né? briga de cachorro grande. Eu acho que, eu nem diria nesse... Que nem o PSG e o Barcelona hoje estão se digladiando para ver se vai ou não vai. Mas quando você vê uma coisa andando, né, em termos de dragagem, a gente vem falando há quanto tempo a gente abre a tribuna e vê problemas de dragagem, né? E que a coisa vai para 15, 17 metros, não chega nem a 13, né? Quanto mais 15, 17. E quando você vê a dragagem aí, nesse caso da VLI andando, né, você tem aí um problema que... Só para esclarecer, a gente está falando aí da dragagem do canal de Piaçaguera, né? Sim. Que é onde fica o terminal da VLI, que é o Tiplan. E a VLI fez um empreendimento bilionário no seu terminal, expandindo as suas instalações, de um berço de atracação passou para 4 berços de atracação, e eles levaram para lá a operação de açúcar e fertilizantes, que era uma operação que até então estava concentrada ainda no canal do estuário, e pela primeira vez vai para o canal de Piaçaguera. E agora há uma outra empresa também querendo operar açúcar, granéis, também no mesmo canal de Piaçaguera. E é essa disputa que a gente vai acompanhar aí nos próximos meses. Então, Marcelo deixou bem claro aqui que as coisas não são bem assim como parecem, enfim, né? Tem sempre alguma coisa em disputa por trás ali do pano que a gente vê. Com relação a essa questão de por trás das cortinas e disputas, e você vê, eu tenho uma opinião formada que um país ele não tem que necessitar de mídia ou de Ministério Público para andar para frente. Isso é um país falido, na minha concepção. As coisas ela têm que andar naturalmente, mas quando você precisa de mídia, da imprensa ou de Ministério Público, que também existem lobbies dentro do Ministério Público, você tem um país que você sempre precisa desses veículos para fazer a coisa ir para frente, né? E não deve ser assim, né? Bom, independente de qualquer coisa, temos aí um segundo semestre, né? Julho já foi metade embora, mas temos aí um segundo semestre para continuar avançando e continuar enfrentando essa crise, né? Como é que, para fechar aqui agora, estamos no último minuto aqui, como é que vocês estão vislumbrando isso agora até dezembro? Olha, sob o ponto de vista dos operadores portuários, existe um otimismo muito grande, que não só a movimentação do granel, que já é uma coisa mais do que confirmada, que temos uma super safra que virá efetivamente ser exportada aqui pelo Porto de Santos, mas a gente já começa a perceber uma melhora no segmento industrial, que isso é um fator muito importante para o país, porque você terá uma exportação de valor agregado muito mais elevado.
Então a gente vê com bastante perspectiva de melhora desse mercado como um todo, e isso está diretamente proporcional à crise política que o país atravessa. Se efetivamente o presidente Temer conseguir ficar aí até o final do seu mandato, conseguir fazer passar aquilo que tem a nível de Congresso, isso vai passar a confiabilidade ao segmento empresarial, no sentido de vir realmente investir, melhorar a sua capacidade produtiva. Então, a gente vê realmente que há uma grande possibilidade, pelo menos na nossa parte, um pensamento extremamente positivo, que a coisa deva melhorar, não só para o país como um todo, para o exportador, para o importador, enfim, todos aqueles que estejam envolvidos na cadeia produtiva logística do país. Marcelo pensa assim também? Eu penso assim, acredito que eu possa falar em nome do Sindamar. Eu sou uma pessoa otimista, né, por natureza. Eu acredito que é uma pena, porque é uma crise política, né, não é uma crise econômica, na acepção da palavra, porque o governo Temer, ele vinha fazendo e vem fazendo, na minha opinião, a coisa certa. Você vê a equipe econômica que ele montou, né, vê o que ele vinha já fazendo em termos das reformas, né? Querendo que as reformas andem. Mas, infelizmente, a gente tem todo um passado aí dele e da classe política como um todo que acaba atrapalhando essa boa intenção, né? Essa boa intenção de fazer com que as reformas aconteçam. Porque eu acredito que ele, a presidência caiu no colo dele, falou, vou entrar para a história, né? Agora, independente do meu passado, eu vou entrar para a história. Então, eu tenho que fazer a coisa andar. E vinha realmente fazendo a coisa andar. Só que, com a crise política, você atravanca o processo, né? Muito bem. Marcelo, prazer recebê-lo aqui. Marcelo Nery dos Santos, presidente do Sindamar. Obrigado. Espero que você volte sempre aqui para a gente discutir e debater essas questões importantes ligadas não só ao Porto, como à economia do país, né? Um prazer, obrigado pelo convite. Obrigado também, o meu caro José dos Santos Martins, diretor executivo do Sopesp. Prazer recebê-lo também. Espero que volte rapidamente para a gente continuar essa discussão. Com certeza, em nome do Sopesp, agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu acho que discutir esses temas que são de relevância e importância para todos os segmentos do Porto de Santos é sempre importante. Estaremos sempre à disposição e quando quiser renovar o convite, teremos o prazer de estar aqui presente. Com certeza. Obrigado ao Leopoldo mais uma vez. O Leopoldo já é da casa aqui, tá certo? E o Marcos Santana. Quando é que você vai conseguir trazer aqui, o Santana, o José Carlos Silvares na mesa, na bancada, para participar conosco? Boa pergunta. Vou perguntar. Ele já conseguiu trazer, né? Trazer já é a bancada. Para frente das câmeras. Bancada, né? Para frente das câmeras. Na frente das câmeras. Vai fazer que eu estou. Estamos fechando o ponto de vista. Obrigado a você que esteve com a gente mais uma vez. Lembrando, segunda a sexta ao vivo, 1h30 da tarde, reprise 8 da noite. Obrigado. Tchau.